Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já são 499 mil, estamos chegando a 500 mil inscritos no canal. Muito obrigado mesmo. Se você gosta do meu canal, sempre faça aquele convite. Sugira um amigo, é fácil, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Fala para ativar aquele sininho que são as notificações que avisam as novas postagens. Coloque like no que vocês gostaram e fica aberto sempre a página dos comentários e vocês sempre utilizam muito bem. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão um segundo curso que está sendo oferecido na plataforma. Tem todas as informações. História política das constituições brasileiras. Das 7 constituições, desde a primeira de 1824 até a atual de 1988. E é uma visão geral do contexto, uma análise histórica, por exemplo, da primeira de 1824, do momento independentista, né? O que estava acontecendo, como é que se produziu aquele texto legal, que acabou sendo outorgado, imposto pela vontade absoluta de Dom Pedro I. E até chegar ao processo da Constituição de 1988, produto de uma Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, a gente dá sempre o contexto histórico. Vocês vão gostar, tenho certeza. E lembro também que aqui no nosso canal nós postamos agora a última entrevista do Dr. Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Segurança Pública. O interessante é que ele analisa esses dois pontos centrais hoje para o Brasil, né? Forças Armadas e Segurança Pública. Assistam que vocês vão gostar. E também postamos nessa semana a entrevista com o Dr. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, uma excelente entrevista que já tem um número fabuloso de visualizações. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Bem, olhando o noticiário de hoje, no sábado, o que me chamou mais a atenção é uma fotografia. Estou com ela aqui, a fotografia está no site do estadão.com.br. Vai ser reproduzida, é fácil, vocês encontram aí na internet. Na Embaixada Norte-Americana está presente o Bolsonaro e o Bananinha, que são aquelas pessoas que se ajoelham para o imperialismo, são aios do senhor, né? O senhor é o presidente americano, um dos mais patéticos da história americana, que é o Trump. Tá o Bananinha, tá o pai sentado, ao lado do Beato Salu, o vulgo Ernesto Araújo. Bem, e tem umas pessoas aqui que eu presumo, são 7 pessoas na foto, que são ministros. Um deles está meio escuro, não dá para ver direitinho quem é esse senhor que está de óculos escuros aqui. Bem, isso é uma vergonha nacional. Isso daqui nunca ocorreu na história do Brasil. Nunca ocorreu na história do Brasil. Se ocorresse isso nos anos 50, caía o presidente. Porque as pessoas tinham vergonha na cara, tinha amor pelo Brasil, tinha patriotismo, não se ajoelhava ao imperialismo americano e tomando tapas na cara todas as vezes do Trump. Ele já foi humilhado inúmeras vezes desde que assumiu a presidência 1º de janeiro do ano passado, né? Isso daqui é uma vergonha, né? Uma vergonha nacional que nós vamos daqui 50 anos nos envergonhar disso. Está na Embaixada Norte-Americana todo alegre. E veja como ele é um psicopata, e nós sempre falamos disso. 2 horas antes ele estava voando 3 horas antes sobre Santa Catarina. Foi lá para bater cartão, como a gente falava antigamente. Ou seja, simplesmente para cumprir uma obrigação. Como um bom psicopata que ele é, não teve qualquer identificação com a tragédia que assistiu. Muito pelo contrário, foi lá, viu aquilo, voltou, né, e foi correndo para o almoço na Embaixada Americana. Aí sim era ele, aqui, alegrão, fazendo assim, só faltou fazer assim, ao lado de... Isso aqui é traição nacional, vou ser direto, né? Direto, não vou tergiversar. É traição nacional. Isso não ocorre, nunca ocorreu na história do Brasil. Nunca ocorreu. Então você é mais novo, tal, fala assim, os presidentes do Brasil sempre foram assim. Não, eram pessoas dignas. Tem algumas exceções, é verdade, inclusive nos tempos mais recentes. Mas ninguém chegou a esse nível tão baixo. E aí eu estava lendo, porque eu estou sempre estudando, produzindo um livro aí sobre história geral do Brasil, né? Como eu já comentei várias vezes com você. Eu falei, puxa vida, mas aí fui ao grande Euclides da Cunha, Contrastes e Confrontos. Diz o Euclides, dizendo o seguinte, ele está se referindo a Floriano Peixoto, chama-se O Marechal de Ferro, são vários ensaios. Esse é um livro que tem inúmeras edições, muito fácil de vocês encontrarem. Diz o grande Euclides da Cunha, sobre o Floriano Peixoto, eu vou ler, que assemelha-se esse fato com esse cidadão aqui, né? O Mandrião psicopata, né? O seu valor absoluto individual reflete na história a anomalia algébrica das quantidades negativas. Cresceu prodigiosamente à medida que prodigiosamente diminuiu a energia nacional. Euclides é grande, hein? Continua. Subiu sem se elevar, porque se lhe operar em torno uma depressão profunda. Destacou-se à frente de um país sem avançar, porque era o Brasil quem recuava, abandonando o traçado superior das suas tradições.
Vale a pena retornar, vou reler. Né? Olha que brilhantismo e como isso serve ao Mandrião. Né? O seu valor absoluto individual reflete na história a anomalia algébrica das quantidades negativas. Cresceu prodigiosamente à medida que prodigiosamente diminuiu a energia nacional. Subiu sem se elevar, porque se lhe operar em torno uma depressão profunda. Destacou-se à frente de um país sem avançar, porque era o Brasil quem recuava, abandonando o traçado superior das suas tradições. Bem, quando eu falo Euclides da Cunha, alguns brincam, né? Fazem piada. É isso. É esse homem. Isso aqui é uma vergonha. Então, no momento que tem aquela tragédia de Santa Catarina, ele foi lá só para cumprir a obrigação, para falar que tinha algum tipo de compaixão com tudo que ocorreu. Algum tipo de pertencimento, vamos chamar assim, àquela tragédia, que aquilo fazia parte dele, o que ocorreu. As vítimas, a tragédia material. Mas não, esse homem não tem sentimentos. É um psicopata, claramente um psicopata. Aí, 2 horas depois, está na Embaixada Americana e tira essa foto vergonhosa. E notem aqui que eu teria até depois de ampliar, parece que tem aqui na mesa, as cores norte-americanas, os símbolos, eles estão lá, todo feliz. Traição! Traição! Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Isso aqui é uma vergonha, uma nódoa na nossa história, uma nódoa, uma vergonha. Aí, vamos às citações, o grande Lima Barreto, né? Mais ou menos contemporâneo do período de Euclides da Cunha, diz-nos Os Brusundangas, o grande Lima Barreto. Leia o Triste Fim de Policarpo Quaresma, leia Recordações de Escrivão Isaías Caminha, livraços. Esse, Os Brusundangas, diz ele: a Constituição da Brusundanga era sábia no que tocava às condições para a elegibilidade do manda-chuva, isto é, o presidente. Estabelecia que devia unicamente saber ler e escrever, que nunca tivesse mostrado ou procurado mostrar que tinha alguma inteligência, que não tivesse vontade própria, que fosse, enfim, de uma mediocridade total. Nessa parte, a Constituição foi sempre obedecida. Vamos reler? A Constituição da Brusundanga era sábia no que tocava às condições para a elegibilidade do manda-chuva, isto é, do presidente. Estabelecia que devia unicamente saber ler e escrever, que nunca tivesse mostrado ou procurado mostrar que tinha alguma inteligência, que não tivesse vontade própria, que fosse, enfim, de uma mediocridade total. Nessa parte, a Constituição foi sempre obedecida. É o Brasil. Né? E aí, né? Por que tudo isso está ocorrendo? Não é isso a pergunta, né? Hoje lendo, passei até pelo Globo, li um bom artigo lá na página lá do Ascânio Telem, vendo a questão da falta de lideranças no Brasil. O que é que está ocorrendo conosco? O que aconteceu? Né? Algo de errado. Né? Citei o grande Euclides da Cunha, Lima Barreto. Algo de errado que nós precisamos enfrentar. O país está paralisado. Nós estamos sem ministro da Saúde há 49 dias. 49 dias. Na maior pandemia da nossa história. Há 49 dias não temos ministro da Saúde. Desde o dia 15 de maio. Onde estão os protestos? Onde estão as manifestações de indignação? Não estão. O país está emudecido, assistindo passivamente o medíocre traidor nacional na presidência da República. Eu tenho certeza, se nós falarmos por Jair Bolsonaro quem é Lima Barreto, ele não saberá quem é. Se nós falarmos quem é Euclides da Cunha, ele não saberá. Vou falar de um terceiro por hoje, Graciliano Ramos. Memórias do Cárcere. Clássico, livraço. Todo mundo lembra do Vidas Secas, tudo bem, é um livraço, e outras da Insônia, Caetés, etc., São Bernardo, mas Memórias do Cárcere eu também acho que é fantástico. Logo são 2 volumes,
né? Ele foi preso em 1936, ficou 10 meses preso, sem acusação formal, sem processo, sem nada. Preso, ele era lá em Alagoas, foi secretário durante alguns anos estadual da educação, seria hoje, né? Preso de forma arbitrária. Bem, vocês encontrarão tudo aqui. Em certo momento ele está fazendo uma reflexão sobre a ditadura do Estado Novo, né? É belíssima, mas eu só vou ler um pequeno trecho. Ele está falando sobre a ditadura do Estado Novo. Eu vou ler só um pouquinho antes, vale a pena, né? Certos escritores se desculpam de não haverem forjado coisas excelentes por falta de liberdade. Talvez ingênuo recurso de justificar inépcia ou preguiça. Liberdade completa, ninguém desfruta. Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a delegacia de ordem político e social. Mas nos estreitos limites aqui nos quais a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. Não será impossível acharmos nas livrarias libelos terríveis contra a República Novíssima, às vezes com louvores dos sustentáculos dela, indulgentes ou cegos. Não caluniemos o nosso pequenino fascismo tupinambá. Se o fizermos, perderemos qualquer vestígio de autoridade. E quando formos verazes, ninguém nos dará crédito. De fato, o fascismo tupinambá, né? Ele não nos impediu escrever. Apenas nos suprimiu o desejo de entregar-nos a esse exercício. Será que fazemos uma adaptação do grande Graciliano? Não dá, em vez de escrever, de pensar a política, participar, refletir, e aí falar que esse desejo acabou sendo suprimido no Brasil de hoje? Eu acho que dá uma boa reflexão. Eu fiz referência que há 49 dias o Brasil não tem ministro da Saúde. Parece que não há nenhum problema. O Brasil não tem ministro da Educação. Teve momentos patéticos desde o ano passado, né? O Brasil não se revolta contra isso. Não há. O Brasil não tem ministro da Cultura. O Ministério virou uma secretaria e já teve de tudo lá. Não vou rememorar nos encontros anteriores. Vocês têm inúmeras informações e discussões sobre isso. O Brasil tem aqui o Beato Salu, que é o representante do sujeito que fica de joelhos para o imperialismo americano. Nunca na história do Itamaraty, da gloriosa história do Itamaraty, teve um chanceler como esse. Isso aqui é uma vergonha nacional. Ele está sentado ao lado do presidente. O único que está constrangido aqui, nessa foto, vejam, é o ministro da Defesa. Ele está um pouco constrangido. Tá? Os outros estão alegres, dando sorriso de orelha a orelha, né? Se sujeitando a uma foto patética como essa, né? De joelhos ao imperialismo. Que vergonha, né? Nós já tivemos outros ministros, outros tipos de presidentes, mas igual a essa caterva, nunca. Então, justamente o que eu queria conversar com vocês hoje, nesse nosso encontro, é sobre isso. O que aconteceu conosco, né? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver esse processo. Nós temos um homem que é miliciano. O Queiroz, hoje, no Globo, o Queiroz queria disse no depoimento, o Queiroz, amigão dele, né, que se tivesse mais tranquilo, não tivesse as investigações do Rio, estaria nessa foto, que é unha e carne com o Mandrião. O Queiroz queria ser assessor de Flávio no Senado. E o Queiroz, numa das comunicações, disse que tinha 500 cargos que ele ia nomear. Um miliciano ia nomear 500 cargos. Vocês já imaginaram o que é isso? Parte, claro, cargos no Rio de Janeiro para ampliar os assuntos, o controle da Urcrim, que ele é chefe, o Mandrião, e o Queiroz é um alto oficial dessa Urcrim, né? Ele fraudou o auxílio educação da Alerj, que ele dizia que não vivia com a esposa, Márcia, e passaram a mão em R$376 mil. Amigão do Mandrião. Amigão, né? Aí você vai passando, tá no Estadão, uma matéria também, foram lá conversar com o amigo do Queiroz lá em Atibaia, e aí você vai vendo com quem eles relacionavam. O Queiroz era um prisioneiro do ASEF, do Anjo, que é um homem, é o representante do Bolsonaro. O Queiroz era prisioneiro do Bolsonaro. O ASEF era intermediário. Os locais onde ele foi, Guarujá, Atibaia, Rio de Janeiro, Saquarema, sempre sob controle do ASEF. Portanto, é como se o ASEF fosse a tornozeleira eletrônica do Queiroz. Mas quem é o ASEF? Um homem
de Jair Bolsonaro. E por quê? Ele tinha 9 procurações. Olha a confiança que eles tinham no Ace. 9 procurações. 3 do Mandrião, 3 do Carlos Bolsonaro e 3 do Flávio Bolsonaro. Né? 9 no total. Aí você vê esse conjunto de coisas. O país passando a pior crise econômica da história. Não tem lideranças empresariais. 0. Né? Vive um momento cultural gravíssimo. E na educação, não vejo as universidades em massa se pronunciarem. Não é o manifesto que publica, não. Em massa, todo dia. Nós temos milhares de professores universitários, se somar todas as instituições de ensino público, por exemplo, municipais, estaduais e federais. Cadê? Onde eles estão? Falando todo dia, né? Nada. Silêncio absoluto. Né? As relações exteriores, aí é importante lembrar que muitos do Itamaraty, inclusive os que estão aí no Itamaraty, protestam contra o Beato Salu. E muitos ex-embaixadores, aqui no nosso espaço, o Dr. Rubens Recupero, o embaixador Rubens Recupero, fez uma brilhante entrevista. Esse sim tem mostrado quão perigoso é essa política entreguista, antinacional, traidora, feita por Jair Bolsonaro e tal. Né, aos interesses nacionais brasileiros, colocando em risco a nossa segurança nacional. E quantas vezes vocês ouviram eu colocar essa questão? Desde do ano passado. Portanto, não é pós-pandemia, é pré-pandemia. Né? Se nós olharmos as outras áreas, a ciência e tecnologia, tudo, vai passando, é um país abandonado, é um país à deriva. Né? Nós estamos achando que vamos resolver o problema lá na frente, não sei como, só se tiver um milagre. Né? A grande questão é que nem Deus mais é brasileiro. Nem Deus mais é brasileiro. Com Bolsonaro da presidência, nem Deus mais é brasileiro. Porque Deus tem medo do miliciano. E com razão, porque esse é um homem mau, um homem que não tem sentimentos. Foi a Santa Catarina, passou de helicóptero, olhou, voltou correndo para Brasília para dar risada, para gargalhar onde ele queria, de joelhos para o imperialismo. Aio! Né? Quem é o senhor? É o Trump, e o Trump não vai ser reeleito ainda, mas mas ele está de joelhos, ato vergonhoso. Por isso que quando eu cito Euclides, volto a ele, o grande Euclides da Cunha, né? O seu valor absoluto e individual reflete na história, Bolsonaro, eu vou adaptar, a anomalia algébrica das quantidades negativas. Cresceu prodigiosamente à medida que prodigiosamente diminuiu a energia nacional. A nossa energia diminuiu, claro que sim. Subiu sem se elevar. Verdade, subiu sem se elevar, porque se ele operar em torno de uma depressão profunda, uma depressão moral. E aí que nós vamos pegar esse gancho. Destacou-se à frente de um país sem avançar, porque era o Brasil quem recuava, abandonando o traçado superior das suas tradições. Vamos pegar essa questão da depressão profunda, que eu chamaria, seguindo o grande Euclides da Cunha, da depressão profunda, depressão moral, que pode explicar essa tragédia de ter um Mandrião traidor nacional na presidência da República. Vamos lá. Como explicar então? Vamos tentar ver, buscar, a tarefa sempre de um pesquisador, você tem o objeto e você tem as hipóteses de trabalho. E vai lançando as hipóteses e testando essas hipóteses. Vamos tentar ver o que ocorreu nesse século. Isso tem a ver com os 13 anos do PT? Tem. É o elemento determinante? Também não dá. Não acho que é um elemento determinante. Os 13 anos do PT desmoralizaram instituições, mensalão, petrolão, corrupção, aliança com o que havia de mais... O governo do PT nunca foi de esquerda, hein? Com o que havia de mais reacionário no coronelismo brasileiro, se aliou nos estados com gente reacionária, ladra, as piores pessoas. Ele foi lá, dando a sua legitimidade de presidente da República a corruptos das 27 unidades da federação. E quantas vezes vocês viram isso? E isso não tem nada a ver com o governo no sentido clássico da esquerda, né? Inclusive porque não teve socialização dos meios de produção, não teve partido único, movimentos de massa controlados pelo Estado, etc, perseguições religiosas e por aí vai, né? Ao contrário, ele estava aliado, inclusive, com todos esses evangélicos que hoje estão com o Bolsonaro. A maior parte estava com o Lula, vai lembrar. Explica-se pela desmoralização feita pelo PT durante 13 anos? Em parte, sim. Entre 1º de janeiro de 2013 até abril de 2016. Explica-se, acho eu, sobre a questão do governo Temer. Esperava-se que o Temer pudesse ser o Itamar, não. O Temer foi um horror
Foi um horror. Não conseguiu fazer o trabalho histórico, que eu fui o primeiro e sempre falo todo dia, quando possível, quando tem relação, que Itamar Franco foi o melhor presidente do Brasil desde 1985, desde o processo de redemocratização. Né? Ele fez uma transição entre o impeachment do Collor e a eleição democrática de Fernando Henrique Cardoso, que ganhou no primeiro turno do Lula, vamos lembrar, em 1994, e agiu como um democrata, como um republicano. Não teve um caso de corrupção no governo Itamar. Eu imaginei, esperava, não que imaginei, esperava, desejava, sabia da carreira do Temer que não era a mesma do Itamar no passado. O Itamar sempre teve uma carreira impoluta, não era o caso do Temer. Mas que ele prometeu que teria até o Ministério de Notáveis. Notáveis foram o Gedel Vieira Lima, que tinha 51 milhões de reais em caixas dentro de um apartamento em Salvador. E até hoje não foi, inclusive, explicado aqueles 50 milhões, até hoje. Ou tinha o Rocha Loures, na rua Pamplona, correndo com uma malinha de 500 mil reais, algo patético. Então, um governo que tem Rocha Loures, que tem Gedel, ou que tem aquela gravação da JBS do Joesley, né, o Joesley, aquele pessoal lá que diziam na época do PT que era a política dos campeões, porque o JBS é produto do PT, né, a presença mundial, né, o Joesley, o Wesley, o verdadeiro safadão, né, tudo isso produto lá do PT. A gente esperava que imaginava-se que o Temer, depois daqueles movimentos de rua massivos de 2015 e 2016, tomasse uma outra posição. Mas não foi isso que ocorreu. Não foi isso que ocorreu. Então explica a situação atual. As pessoas se desiludiram. Falaram, que adiantaram? Que adiantou? Nós fomos para a rua, fizemos isso e veio o Temer. Claro. Né? Segundo fator. O terceiro fator que nós poderíamos explicar, a desmoralização constante das instituições e da política que transcende, que está acima dos partidos, das pessoas. É verdade. Né? E tem a ver também com o final do século anterior. No momento do segundo governo Fernando Henrique, foi um governo péssimo. O segundo governo foi desastroso. Né? Se você pegar o último gabinete do Fernando Henrique no final de 2002, você não conhece alguns ministros. Pega o da integração regional, pega alguns ali, você nem sabe. Então foi com aquele enfado que foi terminado. E nós fomos perdendo o nosso... e perdemos a intelectualidade. Aonde está a intelectualidade brasileira? Nesses 20 anos desse século, agora. Onde está? A produção de textos que eu acabei de citar aqui, né? Citando o Graciliano, que foi um grande, né? Um brilhante escritor, né? Que ele está falando, ninguém pediu, cadê os grandes escritores, tal? Cadê tudo? Nós hoje não temos mais presença na cultura mundial. Nós tínhamos na música, na arquitetura, na literatura, no cinema, por aí vai. No romance, na poesia. E hoje? Hoje nós temos? Não temos. O que aconteceu conosco? Por que nós pegamos um caminho errado? Parece que quando você chega numa encruzilhada, lembrei o filme outro dia do Akira Kurosawa, Yojimbo, com o Toshiro Mifune, que é o ator preferido do Akira Kurosawa. Quando chegou numa encruzilhada, ele não tinha compromisso nenhum, né? Ele joga um galho, por onde cai o galho, ele segue, né? A questão que se coloca, a impressão que para nós, nós estamos chegando naquela encruzilhada, logo depois dele. E a gente está vendo bem, o caminho que nós percorremos tinha sido um sendeiro luminoso, no bom sentido, um caminho luminoso, entenda-se, né? Vamos entender isso daí. Nós estamos seguindo bem. Entre 1930 e 1980, nós fomos o país que mais cresceu no mundo ocidental. Aí nós começamos a capengar. E nos anos 80, capengamos mais na década de 90 e nesse século chegamos a essa situação. Essa situação terrível, terrível. Né? O que aconteceu conosco? Né? A nossa presença internacional, hoje o Brasil é um estado pária da comunidade internacional. E nós falamos isso com muita antecedência. Falamos que é carimbar nas exportações de países infectados. Está ocorrendo isso, que nós cantamos a bola aqui com muita antecedência. O pessoal brinca de eu ser profeta e tal, mas nós já tínhamos cantado a bola que ia ocorrer isso. Está ocorrendo exatamente isso. Nós vamos ter problemas diplomáticos em todos os assentos que o país tem, nas conferências internacionais, nas agências, em todas as reuniões internacionais. Hoje, o Bolsonaro é motivo de vergonha nacional. Se você fala que é do Brasil e a pessoa no estrangeiro tem algum conhecimento, ela se assusta, fala, você é daquele país que tem aquele Bolsonaro como presidente? É uma vergonha. Hoje ele envergonha todos nós. Ele não respeita o nosso país, as nossas tradições. Isso que eu li desses 3 grandes autores, que ele nem sabe quem é.
que ele nem sabe quem é e nem quer saber. Ele, por exemplo, há 49 dias não temos ministro da saúde, para ele não é problema, ele está dando risada aqui na embaixada americana, como um bom servo em relação ao seu senhor de joelhos, traidor nacional. Sim, nenhum presidente na história, desde o Deodoro da Fonseca, que ele nem conhece, que foi chamado pelo Weintraub, olha que absurdo, olha como se Jair Bolsonaro não honra, é um mau soldado. O Weintraub chamou o Deodoro da Fonseca de traidor. Ninguém falou nada no governo, no exército ninguém falou nada, nem no clube militar. O Deodoro perdeu 3 irmãos na Guerra do Paraguai. A dona Rosa da Fonseca, né, é a referência da família militar, ela perdeu 3 filhos na Guerra do Paraguai. E o Weintraub, fugitivo, chamou, quando era ministro da Educação, o Deodoro de traidora. E ninguém falou nada. Aí, esses autores que eu citei servem muito às reflexões do Euclides da Cunha, do Lima Barreto e do Graciliano Ramos. Nós precisamos tomar vergonha na cara, hein? Nós precisamos acordar. Nós somos um grande país, temos grandes potencialidades, mas só isso não basta. A história não se movimenta sem que haja ação dos homens. O papel do indivíduo na história, lembra do Plekhanov que eu já citei aqui? É condição sine qua non para movimentar a história. Não vai ter um milagre, não vai aparecer um Dom Sebastião, dentro da leitura do sebastianismo em Portugal é do jeito, no Brasil historicamente foi do outro, que vai nos libertar da opressão. Não, vai ser a nossa ação. Então estão na hora, porque esse homem humilha a gente, envergonha a gente, é uma nódoa numa grande história. Você imagina, daqui 2 anos, 7 de setembro de 2022, é o centenário da independência. Você imagina a vergonha de termos do centenário, 200 anos do Brasil, um Mandrião, um miliciano. Ele vai chamar o Queiroz? A Márcia vai aparecer até lá ou vão matá-la? Não dá, né? Está na hora da gente tomar vergonha na cara. E aí passa por todos nós, né? E temos a nossa capacidade de história que tivemos em grandes momentos da história do Brasil, da indignação, né? Ao menos isso. E a partir dali a coisa anda. E vai mudar, espero. Espero que isso possa ter ajudado a reflexão de vocês. Andei pensando bem esses dias sobre isso, lendo, e quis compartilhar essas minhas angústias com vocês. Mais do que reflexões, são angústias. Se você gostou dessa live de tantas outras do meu canal, nos inscrever é fácil. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque like lá no que vocês gostaram, né? Nós já somos 499 mil inscritos, muito obrigado a todos. Entrem na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá tem uma história política das constituições brasileiras, do ponto de vista da história, desde a primeira imperial até a republicana, e vocês têm, portanto, uma análise do momento histórico que produziu cada uma dessas constituições, né? E lembro das entrevistas, acesse as entrevistas que são muito interessantes. As 2 últimas, Dr. Luiz Henrique Mandetta e Dr. Raul Jurman, foram ministros, um da saúde, outro da defesa e segurança pública. Vocês vão gostar. Nos encontramos amanhã. Até! Olá, já estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Nós vamos fazer um voo histórico de 1824, a primeira Constituição, até 1988, que é a última Constituição. Vê detalhes, curiosidades, discussões políticas, relação entre Constituição e a realidade concreta da vida das brasileiras e dos brasileiros. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!